hora daquele vídeo que é muito esperado aqui neste canal, que eu falo de todas as minhas leituras. Eu vou falar de todas as leituras que eu fiz no primeiro trimestre de 2025, do melhor ao pior. Gente, meu primeiro trimestre foi bem assim, ruinzinho. Eu tive quase um apagão ali em fevereiro, porque eu tentei ler muito livro que eu não tava curtindo. E eu insisti e não terminei, acabei abandonando alguns pelo caminho, outros eu precisava terminar porque fazia parte do desafio que eu tô fazendo de 12 livros para 2025. Então, assim, teve alguns livros que me impediram de seguir na leitura, digamos assim. Por mais que eu leia vários livros ao mesmo tempo, quando você tá meio emperrada em um livro, nem sempre você consegue, né? Porque eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada, ainda mais porque tem alguns dos livros que eu abandonei, eu peguei na Biblion, então tinha tempo, né, pra ler aquele livro. Então eu meio que sempre que eu queria ler, eu me forçava a ler aquele livro até que eu chegava assim, não quero mais. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo mais pra frente dos livros abandonados. Talvez eu faça no meio do ano, que daí eu faço os abandonados do primeiro semestre, e daí eu conto o que eu ainda vou dar uma chance em 2025. Lá no meio do ano a gente conversa sobre os abandonados. Mas enfim, eu acho que tiveram vários livros assim que me emperraram no meio do caminho. E livros não tão legais também que eu li esse primeiro trimestre. Eu acho que o segundo trimestre vai ser melhor. A temperatura está melhor, eu fico um pouco mais tranquila, assim, em relação a algumas preocupações. Então eu acho que o meu segundo trimestre vai ser bem melhor. Tem vários livros aí muito legais que eu estou me planejando para ler. Mas enfim, vamos conversar sobre o primeiro trimestre em que eu li 8 livros e um conto. Eu vou colocar o conto aqui na lista do melhor para pior, porque é um conto que é uma história de início ao fim. Quem quiser ler, pode ler. Inclusive foi a minha primeira leitura do ano. Então vai entrar no meu... Por mais que eu tenha lido um livro de contos, não é a mesma coisa que eu ler um conto separado. Vocês vão entender. Como que ficou a distribuição de notas? Eu dei uma nota 5, 4 notas 4, 3 notas 3 e uma nota 2. O que eu decidi fazer esse ano, gente? Esse ano eu não vou dar nota quebrada, não vou dar meio, porque isso complica muito, tanto nos sites que eu coloco, no site, né, que eu coloco no Goodreads, complica um pouco a minha organização, porque daí aparece uma nota e às vezes eu coloco pra mais, às vezes eu coloco pra menos, porque não tem o meio. Então eu decidi que eu vou fazer tudo com nota cheia, tá? Esse ano. E teve um livro que eu cheguei a dar 5 estrelas, mas eu acabei diminuindo pra 4 depois. Eu nem fiz resenha aqui no canal, mas vai sair essa resenha. Por enquanto, só uma nota 5. Espero que eu tenha mais notas 5 aí durante os próximos trimestres, né? Como eu disse, eu vou começar do melhor ao pior. A minha expressão talvez vá ficando um pouco mais triste ao longo do vídeo, vai saber, né? Mas enfim. O melhor livro que eu li no primeiro trimestre foi Antes que o Café Esfrie 2. Eu amei esse livro. Teve resenha aqui no canal, fiz questão de fazer uma resenha. Pra quem não sabe, esse é um livro que tem 4 contos, já tem 4 livros lançados, se eu não me engano, no Brasil. Eu li o primeiro, curti muito, o primeiro eu dei 4 estrelas, e o segundo eu dei 5 estrelas. E esse livro tem toda a mesma temática, digamos assim, porque todos os contos vão se passar dentro de um café, lá no Japão, é um café super pequenininho. Tem essa lenda, né, que acaba se confirmando, porque todo mundo chega no café pra fazer isso. E nesse café você pode viajar num tempo, você não pode fazer qualquer tipo de viagem, você vai viajar no tempo, mas para um tempo em que esse café existe, você só pode encontrar pessoas que já tiveram esse café para quando você quer viajar. Tem algumas regras, porque você não pode mudar nada, não vai mudar nada no presente, o que você fizer na viagem. E você não pode levantar da mesa que você está, e você tem que voltar antes que o café que foi servido para você esfrie. E tem algumas regrinhas de como funciona e tal, mas não é um livro de ficção científica, tá, gente? É um livro de realismo mágico. O que vai importar pro que tá acontecendo é a motivação da viagem, de por que esse cliente chega lá, pede café, por que ele quer viajar. Também vai importar o que está acontecendo com os donos deste café, porque apesar de ser um livro de contos e contos independentes nas histórias que se passam com os personagens que vão até ali para viajar, o que está acontecendo com as pessoas que estão presentes em todos os contos, a vida vai seguindo, assim, é em ordem cronológica. Por isso que eu não recomendo ler o segundo antes de ler o primeiro, por exemplo, porque apesar de serem contos independentes, tem coisas que vão acontecendo linearmente conforme a gente vai avançando nos contos.
E eles se conectam de alguma forma, não necessariamente para você vai entender a história principal do conto se ler fora de ordem, mas é legal ler na ordem, justamente para pegar algumas referências que acontecem nesses contos, sabe? Esses contos, principalmente, foram tão bonitos, gente, eu chorei tanto. Eu chorei muito com esse livro, porque são contos que, apesar de não ser vendido assim no livro, todos os contos têm a ver com o luto, de alguma forma. E isso mexeu muito comigo, enfim, por questões pessoais, mas todos os contos são muito bons. No primeiro livro, tem o primeiro conto que é muito desconexo de todos os outros, assim, até a gente vê alguma coisa referente a esse conto depois, mas ele é muito desconexo no tom do conto, sabe? Então você tá ali meio, sabe, não ainda mais que é o primeiro conto. E daí quando você entra nesse segundo livro, é um conto que se complementa, assim, você tem vários aspectos do luto, ou enfrentar o luto, de certa forma, mas todos se complementam e você se apega àqueles personagens. E a escrita é tão simples que, mesmo que você não tenha informações sobre várias contas, afinal é um conto, as lacunas que ficam ali, você consegue preencher com seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos, sabe? Então é muito tocante ler esse livro, e foi o meu favorito do trimestre. Não sei se vai virar favorito do ano, mas eu dei 5 estrelas. Ainda vamos ver como esse ano vai se tornar. O segundo livro, né, foi Amanhã e Ainda Outra Amanhã. Eu dei 4 estrelas. Foi o primeiro livro que eu li do desafio de 12 livros para 2025. Era um livro que eu fui adiando por muito tempo. Muita gente me pedia para ler esse livro, mas não sei por que a capa não me atraía. Hoje eu sei o significado da capa, mas eu acho que a capa ainda afasta muitos leitores, sabe? E é um livro sobre amizade. É um livro que se passa durante muito tempo. São 20 anos aí de amizade. Dessas pessoas, eles mudam, eles se encontram e desencontram, é muito completo, é um livro muito completo. Em algum momento do livro ele me perdeu um pouco, eu acho que o final principalmente me deixou um pouco decepcionada, porque o livro vai crescendo, assim, e o auge dele é muito antes do final, então é uma quebra de expectativa quando chega o final, sabe? Mas ainda assim eu acho que é um livro muito legal, é um livro que vai ter referência de videogame, vai ter referência a muitas questões políticas, de diversidade, porque ele começa lá nos anos 90 e várias referências históricas do que estava acontecendo, como estava a sociedade naquele momento, vão estar na história de uma maneira ou de outra, assim, às vezes de uma forma mais sutil, às vezes de uma forma mais presente, e tem muita coisa que tem a ver com a nossa realidade atual, por mais que faça referência a anos anteriores, mas hoje as coisas estão tão mais extremas a tudo, que é triste, assim, às vezes ver algumas coisas do livro e ver o que, sei lá, só querer que o ser humano possa ser humano e ser tratado sendo humano, não importa como ele seja, é uma coisa que ofenda outras pessoas e que faça as pessoas ser tão violentas, sabe? Mas ainda assim é uma história sobre vivência, sobre ser jovem, crescer com expectativa, com grandes sonhos e se ver frustrado no meio do caminho, porque os tempos mudam, existe crise, existe recessão, e você vai se colocar como, tá, apesar de tudo, dos sonhos que você tinha, coisas vão acontecer, vai desanimar, você vai talvez precisar de ajuda, enfim, eu acho que é um livro bem completo nesse sentido. Eu digo que é um livro para os millennials, principalmente, porque, né, fala dos anos 90, dos anos 2000 e como a gente tinha essa expectativa de agora tudo que de ruim ficou para trás. Então, é só uma coisa de se expandir, sabe? Tá vindo a globalização, tudo tá crescendo, então tem muitas oportunidades, só que é momento histórico atrás de momento histórico, né? Na verdade, na frente, enfim, um atrás do outro, que deixaram a gente muito mais pessimista em relação ao mundo. Então, é muito legal. Dei 4 estrelas. O terceiro livro dessa lista foi Os Favoritos. Gente, esse livro é muito divertido. Esse livro é muito divertido. Assim, completamente diferente, né? Tô falando, cada livro vai pra uma temática e eu acho que é pra um tipo de leitor diferente. Esse livro, Os Favoritos, é pra quem quer ler uma farofa, talvez que esteja numa ressaca literária, sabe? Não consegue ler nada. Porque esse livro você não consegue desgrudar. Você vai querer continuar lendo ali empolgada pra saber o que vem a seguir, o que vai acontecer.
O livro fala sobre um casal de patinadores que participam de competições de dança no gelo, só que eles têm uma origem muito humilde e, querendo ou não, é um esporte que precisa de muito investimento. É um esporte assim mais elitizado e até muito mais conservador. Então, eles vindo de um ambiente que não era propício, mas a protagonista, ela é o sonho dela. Ela quer ir para as Olimpíadas. Ela quer estar lá, ela quer ganhar a medalha de ouro. Então, ela vai... Isso é a prioridade para ela. Só que ela é apaixonada por esse rapaz, assim, desde a da adolescência. E ele é muito apaixonado por ela. Só que ele não tem a ambição que ela tem. Então, é um livro que também vai ali começar nos anos 90 e vai ser contado ao longo dos anos, ao longo de toda a trajetória deles, da adolescência para a vida adulta. Então, são mais de 20 anos também que a gente vai acompanhar o fato de que, apesar de eles serem muito apaixonados, ela tinha um objetivo e talvez ele não queira participar disso. E existem desencontros também. E como tem esse ambiente competitivo, é muito legal ver isso, principalmente ela sendo uma mulher. E o fato de a rivalidade não ser por causa de homem. Isso é muito, muito, muito importante. E o livro ainda é contado em formato de documentário. Tem partes de documentário, tem partes em primeira pessoa contada pela protagonista. Então, no documentário, é tipo assim, o que o público sabe sobre ela, e na parte que ela conta é o que ela quer falar diretamente pro leitor o que realmente aconteceu. Então é muito divertido, eu dei 4 estrelas também. Eu acho que o que faltou pra eu dar 5 estrelas é que tem diversos momentos muito emocionantes, só que eu acho que não tem nada muito profundo em relação a isso. Então tem tanta coisa acontecendo que a gente sabe o que aconteceu e a gente fica só pensando como foi esse momento intenso, assim, porque na verdade não conta muito. Então ela vai passando por isso e eu acho que se tivesse aprofundado nos detalhes, nos dramas, assim, nossa, esse é um livro perfeito. Eu adorei os favoritos. Outro livro que eu tinha dado 5 estrelas, mas foi pra 4, na verdade... Assim, tá empatado com todos esses. Foi Música Lenta da Rainbow Rowell. Esse livro eu ainda não fiz resenha, gente, porque foi um dos primeiros livros que eu li lá em janeiro. Daí depois eu não consegui gravar. E foi indo, a resenha foi ficando... Mas vai ser resenha, tá? Vai ser resenha. Esse é um romance assim mais adulto, mas que tem momentos que começam na adolescência. Fala sobre amigos que se apaixonam. Sobre esse casal que era muito amigo na adolescência, mas eles nunca se envolveram. Só que eles eram grudados, assim. Todo mundo ficava pensando... Esses aí deviam estar namorando. Só que eles não namoravam, assim. Eles eram muito, muito amigos. Ela tinha um perfil, assim, muito mais rebelde. Muito mais idealista sobre a vida. E ela queria fazer faculdade. Daí ela quer fazer acontecer. Não, porque o mundo tem que funcionar dessa forma. Sabe quando a gente é adolescente, a gente vê as injustiças do mundo e acha que tudo seria resolvido dessa forma, só que quando a gente chega na vida adulta, a gente vê que é muito mais difícil resolver os problemas, né? A gente não consegue resolver os problemas do mundo. É meio que isso, assim. Então ela era muito idealista. Só que ela acabou... e ele queria ir pra Marinha. Ele tinha muitas responsabilidades na adolescência. E... a forma dele de resolver os problemas, ele achava que era indo pra Marinha, porque lá ele ia receber um salário fixo, ia conseguir ajudar a família dele, ia conseguir construir uma carreira e, sabe, tipo assim, nada de insegurança em volta dele. E ela não, ela achava que não tinha que ter exército, era meio contra, assim, os pensamentos, apesar de eles serem muito amigos. E os dois tinham sentimentos um pelo outro, né? Só que quando eles crescem, ela acabou se casando depois da faculdade e tal, virou professora de teatro, voltou pra cidade onde ela tava. Hoje ela é uma mulher que se divorciou, tá com filhos e vive com a mãe. E ele se tornou marinheiro e tal, e ele retorna, eles se encontram novamente no casamento de um amigo. E ela fica super mal, assim, porque ele vai reencontrar ela de uma maneira que ela não se sente bem, ela não se sente bonita, ela acha que ela fracassou na vida dela, e ao mesmo tempo ele quer retomar esse contato, mas ela tem muita vergonha. Então é essa coisa de eles voltando, eles talvez finalmente conversando sobre o que rolou com eles, porque em determinado momento, ali entre eles adolescentes e ele já adulto, aconteceu alguma coisa entre eles que não ficou bem resolvido, então eles não sabem muito bem como agir, e quando eles têm esse reencontro,
Talvez aconteça essa conversa, só que essa conversa também não dá muito certo, e aí vai acontecer. Eu achei muito gostosinho de ler esse livro. Eu acho que fala também sobre essa frustração, às vezes, de você ter... Eu acho que tem várias coisas em comum sobre esses livros, né? Que é essa frustração de, tipo, tu pensar que tu vai fazer acontecer quando crescer e talvez não tenha ficado, as coisas não tenham acontecido, e você se vê ali nos 30 e poucos anos sem perspectiva e acha que a vida acabou e que não tem mais direito de ser feliz, uma coisa assim, sabe? E ao mesmo tempo cheio de traumas no meio do caminho, porque várias coisas não deram certo e fica com medo de tentar de novo. Então, eles vão ter essa dinâmica, assim, juntos. E claro que vai ter vários desencontros, porque os dois tinham pensamentos diferentes, daí eles criaram expectativas diferentes em relação um ao outro. E sobre o mesmo fato, eles interpretaram de formas diferentes, pelo medo. Então, quando eles voltam a se falar e a conviver, eles até têm as questões que eles têm que resolver entre eles, mas eles agora têm outras questões envolvendo a família deles. Ele tem questão em relação à mãe e o passado, e aliás, a mãe e quem criou ele. Ela também tem questão que mora com a mãe, que tem agora 2 filhos, e que daí não é só começar a namorar, porque tem a questão da adaptação com os filhos. Então, tem muita coisa legal, assim. E eu acho que o que me fez mudar de ideia em relação à nota, né, que antes eu tinha dado 5 estrelas, mas não era bem 5 estrelas, né? Era mais, sei lá, antes eu tinha dado nota máxima, mas depois eu fiquei pensando, tem muitos dilemas que eles insistem, eles já são adultos, muito adultos, assim. E tem algumas conversas e algumas questões que eles não resolvem. E daí demora um pouco pra eles conseguirem ter maturidade suficiente pra fazer aquilo acontecer. E ao mesmo tempo, eles não resolvem, mas daí eles voltam a se falar de uma forma esquisita. E eles tocam de novo no mesmo ponto, daí não ficam juntos pelo mesmo motivo, e daí eu acho que aquilo se repetiu demais, assim. É claro que a gente pode colocar impedimentos sobre as coisas, porque isso acontece na vida real, e pra romance, geralmente a gente precisa de obstáculos para que esse casal fique junto ou não. Só que no caso de Música Lenta, era o mesmo motivo sempre, sabe? E isso, quando eu parei pra pensar, eu até me incomodou durante o livro, mas daí eu acho que na empolgação eu acabei... porque eu gostei muito dos personagens, eu achei que era bem interessante, assim, principalmente se falando de uma personagem que tem filhos e tal, e a questão com o ex-marido, mas eu acho que tem várias questões que poderiam ser exploradas e tratadas como obstáculo, que poderiam ser um obstáculo ali, que a autora poderia ter usado, e ela não usou, mas insistiu em coisas que já tinham acontecido e teoricamente era para ter sido resolvido, e eles não resolviam. Enfim, eu acho que tinha outra forma de colocar essa lentidão, né, entre eles, porque eles se encontram muito cedo. E parece que vai ficar tudo certo muito cedo. E a gente tem um longo caminho pela frente de livro, então a gente sabe que muita coisa vai acontecer pra ver se eles ficam juntos ou não. Então eu acho que nessa lentidão, ela insistiu em problemas iguais, e isso dava uma desanimada, assim, ao longo do caminho. Então, por isso que eu acabei diminuindo a nota quando eu pensei de verdade sobre o livro. Mas é muito legal, tá? É muito legal, eu recomendo, assim, como romance. E fazia muito tempo que eu não lia Rainbow Rowell, né? Então, foi divertido. O quarto livro que eu dei 4, que não é bem um livro, que na verdade é um conto, foi a primeira leitura do ano, que é The Answer's No. E é do Frederick Beckman, o mesmo autor de Um Homem Chamado Ove e Pessoas Ansiosas. Gente ansiosa. Gente ansiosa? Gente ansiosa. Gente, é muito divertido. Foi muito divertido. Eu li rapidinho. Eu tava com esse interesse, né, de voltar a ler inglês pra me manter ali pensando sobre isso, porque eu acho que se a gente para muito tempo depois, como eu não tô fazendo mais aulas de inglês, nem nada, de alguma forma eu queria manter o contato, pelo menos na leitura. Como eu fiz aquele desafio quando eu tava bem engajada no inglês, de ler contos em inglês pra me dar coragem pra ler livros em inglês, eu acabei vendo esse lançamento, que é um conto muito legal, gente, porque é o conto de um cara que, assim, ele tá tranquilo na vida dele, porque sempre as pessoas convidam ele pra fazer alguma coisa, pedem um apoio, ele só fala não. Ele só quer viver ali, de boinha, no apartamento dele, fazendo a mesma coisa todos os dias, vendo os programas de TV, comendo as comidinhas dele. Ele não quer se envolver com outras pessoas, porque daí a vida dele fica leve. Só que
Do nada, sei lá, como é que se diz, a equipe do condomínio ali, o síndico, que gerencia o condomínio dele, bate na porta dele pra falar de um problema com o lixo na calçada. Só que assim, ele não tem nada a ver com esse problema, só que as pessoas começam a insistir que ele devia resolver esse problema. Ou se engajar, ou se preocupar também. E daí ele dá uma simples sugestão. E as pessoas pensam, é isso, então você vai fazer isso. E, tipo assim, do nada, ele que não queria conversar com pessoas, não queria se meter com pessoas, se viu envolvido num problema que ele nem queria resolver, não era a função dele. E nessa de ele não querer se resolver o problema, só dar uma simples sugestão, assim, só, ele acaba se envolvendo daquilo e as pessoas não param de bater no apartamento dele pra falar desse problema que vai ficando cada vez pior e cada vez pior e cada vez pior. E ele acaba tendo que conversar com muita gente. Ele conversa com a vizinha de cima que tá roubando o Wi-Fi dele, que ele descobre que tá roubando o Wi-Fi dele. Daí tem uma outra vizinha que não é a moradora do local, mas ela acaba também, eles acabam desabafando um com o outro e em determinado momento ele nem era de conversar com as pessoas, sabe, gente? Mas aquilo vai escalando de uma forma que a vida dele vai virando um caos. E tudo porque ele resolveu só falar com uma pessoa, dar uma simples sugestão. Então, é muito divertido. Recomendo pra quem tá tentando ler inglês, porque é muito facinho de ler esse conto. Tá na Amazon, tá no Kindle Unlimited. E é muito divertido, muito, muito divertido. O humor do autor é muito bom. Deu vontade de ler outros livros dele em inglês. Eu comecei a ler Gente Ansiosa, e eu não curti o livro, tá? Eu terminei em português, mas eu não curti o livro não, tá? E eu gostei de Um Homem Chamado Ove, que tem um humor interessante. Eu acho que é muito parecido, inclusive, o humor, porque é esse cara, ele não é rabugento, ele só não quer saber de gente. Tipo assim, ele tá vivendo de boa a vida dele, mas ele não se incomoda com ninguém, ninguém incomoda ele só quer viver de boa, assim. A resposta dele é falar não pra tudo. Mas ele é muito parecido, assim, com o Ove, de certa forma. Então, eu acho que por isso que eu gostei tanto. E daí a gente começa a lista de livros de 3 estrelas. O último que eu comentei com vocês, que foi Amanhecer na Colheita, que dei 3 estrelas. Eu não vou falar muito sobre o livro aqui, gente, porque eu fiz um vídeo de muitos minutos. De mais de 20 minutos. E daí eu fiz também todo um diário de leitura sobre ele, que o vídeo final tem 1 hora. Então, e amanhã e ainda outra manhã também tem diário de leitura para os membros, tá? E Amanhecer na Colheita tem diário de leitura. Vou deixar o link aqui na descrição também, se vocês quiserem assistir, porque esses diários de leitura têm spoilers. Então, para quem quiser ou acompanhar a leitura enquanto estiver lendo, ou se já leu, quiser ver todas as minhas opiniões com spoilers, porque nas resenhas eu não coloco, né? E apoiar meu trabalho, vocês podem acessar os links, eu vou deixar aqui embaixo. Mas enfim, gente, Amanhecer na Colheita. Eu não acho que é um livro ruim, só que com certeza no nível do que a gente já tinha em toda a saga Jogos Vorazes, pra mim foi um livro mediano. Eu achei que ele poderia ter dado muito mais do que ele deu e na verdade usou muita coisa que a gente já tinha visto em outros livros da saga, se repetiu bastante e acabou trazendo pouca coisa nova de verdade, porque a gente já sabia. A gente trouxe informações novas, ligação de personagens, uma outra informação sobre um pouco da dinâmica e tal, mas eu acho que não trouxe visão nova sobre as coisas acontecendo, assim. Posicionou a gente no tempo e de como as coisas, como é a cronologia das coisas, como foi a evolução de algumas coisas, mas ela não deu uma visão nova, um ponto de vista novo sobre o que estava rolando, e eu acho que isso me decepcionou mais, mas eu falo com muito mais detalhes sobre tudo, gente, vários aspectos do livro. Na minha resenha eu não coloco spoilers, vocês podem assistir sem spoilers, e se quiserem saber com spoilers, com uma coisa mais detalhada, vai estar no meu diário de leitura, mas o livro acabou sendo 3 estrelas. Outro livro 3 estrelas foi Garotas Brilhantes, que esse é um livro mais diferentão, assim, que eu tinha visto a capa quando as pessoas estavam falando sobre ele no Goodreads. É um livro que fala sobre que vai ter uma protagonista que ela acaba sendo vítima de um ataque dentro da fraternidade dela, da irmandade dela nos Estados Unidos, dentro de uma universidade, tem as irmandades, ela é presidente de uma irmandade, e essa casa, né, que vários membros frequentam, assim, moram,
sofrem um ataque de um cara, são abusadas, sofrem violência física e são mortas, várias. Isso vai ser muito inspirado no caso do Ted Bundy, mas não fala sobre ele, tá? Não menciona nem o nome dele. É inspirado nos casos que aconteceu, como foi a negligência da polícia dos Estados Unidos, de não se conversarem entre estados e até de subestimarem quem ele era e de acharem como ele tinha uma boa oratória, que era, assim, achavam ele muito impressionante, assim, de como ele falava as coisas. A imprensa e a justiça americana, a polícia, subestimaram o poder destrutivo dele, violento. Só que nesse caso, a autora resolveu focar nas vítimas. Então, tem o ponto de vista dessa vítima da universidade, que ela sobreviveu, mas ela passou por tudo isso, né? Viu as amigas dela mortas ou violentadas e, enfim, muito traumático. E uma conexão com uma outra vítima que aconteceu em outro momento, que vai ter uma conexão entre personagens ali, que também foi em outro lugar e que provavelmente também foi vítima dele, só que as pessoas, nessa época nos Estados Unidos, não tinha esse banco de dados sobre os casos e conexões, sabe? Que conseguiam conectar coisas parecidas que aconteceram em um lugar com outro e talvez referenciarem e serem causadas pela mesma pessoa e conseguirem fazer essa investigação. Vai falar sobre esse processo de quem tá tentando conectar e finalmente prender esse cara. Como eu disse, é inspirado, só que eu acho que o livro fica muito confuso em algum momento e várias coisas. Me desliguei um pouco, assim, porque é um livro que quer conectar com as personagens, e de fato elas têm ali a vida que elas queriam ter, tem essa questão do tipo, o que elas pensavam pra si, o que ia ser o futuro delas, né? Por isso que o nome é Garotas Brilhantes, porque elas tinham um futuro brilhante pela frente, mas que foi interrompido por esse assassino. E só que ela também queria, a autora quis falar pra gente o que estava acontecendo da investigação. E se você não tem conhecimento sobre o caso real, talvez você se perca na quantidade de informações que tem ali, porque ela nem menciona um nome, né? Ele não tem um nome. E a gente não consegue entender como uma coisa se relaciona com outra, além de ser o fato que as personagens estão falando que isso tem a ver, sabe? Então, fica um determinado momento que a gente não sabe mais o que tá acontecendo, e daí tem a questão das próprias personagens, que elas têm os seus dramas, mas acaba não tendo espaço para isso ser explorado de uma forma mais intensa, assim, para que elas tenham mais voz. Então, nessa de tentar falar sobre as vítimas, ela tinha que falar um pouco sobre os casos, e isso deixou tudo muito confuso, porque não sabia pra onde ela queria ir, tipo, que recorte que ela queria fazer, sabe? Então, eu acabei me desconectando da história e não sendo tão legal assim pra mim, então eu acabei dando 3 estrelas. O livro também tem vídeo aqui no canal. Outro livro que eu dei 3 estrelas foi Este Verão Vai Ser Diferente, que é da Carly Fortune. E assim, gente, pelo jeito, acho que só o primeiro livro dela mesmo que eu gostei muito, que eu dei 5 estrelas, que foi o Depois Daquele Verão. Porque esse livro eu achei que ia ser melhor, tá? Eu tava gostando muito da primeira parte do livro. Mas depois ela não conecta as coisas muito bem. Por quê? Esse livro vai falar sobre essa protagonista, que ela tem uma amiga, uma melhor amiga, que a família da melhor amiga, o livro se passa no Canadá. A família da melhor amiga vive nas Ilhas Maurício. Maurício é o nome da ilha? Enfim, é uma ilha. Lá no Canadá. E essa amiga dela convidou ela pra visitar a casa dos pais e tal, ficar lá com ela. Só que uma das regras era que ela não deveria se apaixonar pelo irmão mais novo dela. Só que ela acaba indo pra essa ilha e a amiga dela ia chegar, deu um problema no voo, ia chegar um pouco mais tarde. Então ela vai almoçar, vai entrar num bar lá, vai conhecer o cara do bar. E vai dar um match ali, só que ela não conhece o irmão da amiga ainda. E tem uma química muito forte entre os dois acabam passando essa noite juntos, até que depois ela fica sabendo que ele é o irmão mais novo da melhor amiga, e eles tentam esconder esse caso deles. Então,
Vai se passando os anos, eles ficam muito ligados um pelo outro, assim, porque tem uma química muito forte, se diz, né? Tem uma química muito forte, mas eles escondem isso até que acontece alguma coisa e eles estão meio estranhos um com o outro. E vai acontecer o casamento da melhor amiga dela. O livro é contado em passado e presente, como os livros da Carly Fortune geralmente são. E ela vai de novo pra essa ilha, assim, não é mais no verão, ela vai ali no meio do ano, ela tá cheia de compromisso com o trabalho dela, porque ela tem uma floricultura, e tá nas vésperas do casamento da amiga, e ela já acha que a amiga não vai querer mais casar, ela tá em pânico, porque ela tem que resolver o negócio das flores, e ao mesmo tempo tem um contrato que ela precisa assinar pra expandir a floricultura dela, mas enfim, várias coisas assim, a vida dela tá um turbilhão, só que a amiga dela tá tendo um colapso, ela acha que tá tendo um colapso, ela deu uma sumida lá, e ela foi pra ilha e falou pra ela ir pra ilha também. E lá, é claro, ela vai reencontrar esse irmão mais novo da amiga, aí fica alternando nesse passado, enquanto a primeira vez que eles se conheceram, até esse momento em que a amiga dela vai casar, e acho que é uns 5 anos, se eu não me engano, de diferença. Enfim, não lembro muito bem, mas eu acho que é uns 5 anos. E o que acontece? Logo no começo, eles já têm esse encontro, assim, que é uma coisa muito da química. Beleza, eu comprei a química. Só que do nada, eles são muito apaixonados, assim, é uma coisa muito forte. E eu fiquei esperando pro momento que ela ia explicar quando houve essa conexão. Só que não explica direito. Chega um determinado momento do livro que eu já acho assim, quando ela tá explicando, ou por que eles se separaram, por que eles tiveram essa distância, eu fico assim. Mas por que ela tá escondendo da melhor amiga? Não é tão forte assim. Várias coisas poderiam ter sido resolvidas, sabe? Não parecia um apelo muito forte, o que distanciava, o que impediam de ficar juntos, e ao mesmo tempo, como que cresceu essa paixão entre os dois. Então, quando eu fui descobrindo como as coisas foram acontecendo, a história foi me perdendo. Daí ficava muito repetitivo de eles ficarem juntos o tempo todo. Ah, meu Deus, eles são tão... É tipo uma chama muito forte, assim. Não houve uma construção de eles tendo conversas importantes. Tem uma ou outra ali, sei lá, de alguma forma que eles fossem construindo essa paixão entre os dois e depois amor, enfim, que esse sentimento foi evoluindo. Porque... beleza, uma coisa você vai lá e todo verão se encontra, se é aquele amor de verão, aproveita pra ficar junto, só a química. Não. Conforme ela vai descrevendo, tem um negócio do sentimento, só que não é apresentado pra gente como esse sentimento foi construído. Ele simplesmente apareceu, sem que eles tivessem essa intimidade, que é uma coisa, gente, que é outra coisa que aconteceu no último livro que eu li dela, que eu nem lembro mais o nome do livro, da capa rosa, que eu odiei esse livro. Mas o Depois daquele Verão, que é um livro sobre amigos que ficam juntos, que a gente vê a construção de como eles se tornaram amigos e depois ficaram apaixonados um pelo outro. E que beleza, em alguma coisa aconteceu porque eles não estão juntos no presente. Mas a gente vê a construção antes de que esse sentimento seja intenso, assim, seja muito, sabe... coisa que a gente não viu construindo, e pra gente acreditar, em algum momento vai ter que ter esse... vai mostrar pra gente o motivo. Não dá pra simplesmente acreditar. Química tem como, mas o sentimento não. E daí eu acho que em algum momento eu fiquei assim, ai meu Deus. Era só pra falar que os dois têm química, podia ser ficar só na química. Ou eles desenvolverem esse sentimento no presente. Mas não, já existe ali o negócio. Tipo, do nada eles... ai, sabe? Então acabou sendo só 3 estrelas. Ia ser muito legal se continuasse assim tão empolgante quanto no começo, em que as coisas de fato evoluíssem, em que a história acontecesse, a gente visse os dois, a dinâmica dos dois construindo esse sentimento. Mas não, é só aquela coisa do tipo, ela fica lembrando, e daí isso pode significar que ela dá sentido. Não, sabe? Então, se tem um livro que eu recomendo, de fato, da Carly Fortune, é o Depois daquele Verão. Esse eu gostei muito. E aí, gente, o pior livro que eu li no primeiro trimestre foi 3. E esse livro foi bem decepcionante pra mim. Era um livro que muita gente pedia também pra eu ler, mas que eu achava que ia pra outro
para outro momento, assim, é um livro de amigos também que vão se passar durante muitos anos, em determinado momento eles pararam de falar, e a gente vai descobrir o que foi, o que aconteceu entre eles e tal. Porque assim, beleza, tem esse momento de amigos, mas eles não são amigos, a gente não tem como eu acreditar nessa amizade deles. Pra mim, foi só amizade de conveniência quando eram adolescentes, e é isso. Não conecta com a história do presente deles e até a motivação de por que eles não convivem mais. Tem muitos problemas em relação a tópicos que são abordados nesse livro, que, assim, pra mim isso ficou... Isso pra mim não tem como, pra mim não é aceitável. Eu achei muito violento como foi tratado alguns assuntos, assim, de forma bem irresponsável mesmo, sabe? Eu não consegui nem me conectar com, esse livro é bonito. Tem passagens bonitas, a autora se esforça pra ter citações bonitas, assim, sabe? Mas não acho que seja um livro bonito em questão de sentimentos, em como as coisas se conectam entre os personagens e a própria relação entre eles. Como eu disse, eles não parecem amigos, parece que eles não foram amigos de fato em nenhum momento. Foi só uma coisa tipo, a gente se encontrou aqui e a gente meio que conviveu junto, sabe? Então, pra mim foi bem decepcionante. Eu explico um pouco melhor no vídeo da resenha que eu fiz e no diário de leitura que eu fiz, porque esse também era um livro que tava no meu 12 livros para 2025 e eu fiz diário de leitura com spoilers aqui pros membros, então vai lá se você quiser conferir. Enfim, pra mim foi muito decepcionante, foi o pior livro que eu li nesse primeiro trimestre. Ai, gente, eu tô até cansada de falar desse livro, assim, provavelmente não vou falar mais dele, vou falar dele só provavelmente nos piores do ano, que eu espero que não tenha muitos livros ruins esse ano, assim, mas provavelmente ele vai estar na minha lista de piores do ano. Mas eu sinceramente não quero mais falar dele. Enfim, gente, essas foram as minhas leituras do primeiro trimestre, do melhor ao pior. Foram poucas leituras e já deu um vídeo deste tamanho. Imagina se tivesse mais leituras. Eu espero ler muito mais durante esse trimestre. Eu tenho vários livros muito empolgantes pra ler. Tem vários lançamentos legais por aí. Por exemplo, tem o da Emily Henry, que é nessa semana, agora nos próximos dias vai ser lançado. Tem o da Taylor Jenkins Reid em junho. Enfim, gente, me aguardem. Acompanhem as resenhas aqui do canal. Se inscreva se você não é inscrito. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de deixar o joinha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!